Hoje, 13 de março de 2020, sexta-feira, estamos dando continuidade ao nosso trabalho de educação vitalícia, educação para a vida. Meu nome é Plácido Macedo. Venho colocando esse tema há mais de 30 anos. Né? Então, é um tema que eu venho praticando e confirmando o próprio funcionamento. Então, estou aqui me disponibilizando a levar ao máximo que eu puder as informações sobre a questão de viver. Então, o principal questionamento seria como viver. Meu nome é Plácido Macedo, né? Eu sou funcionário público, né? Presto serviço ao governo do Estado, né? E estou me disponibilizando a colocar esse tema, educação vitalícia, educação para a vida. Então, eu vejo hoje a forma de viver das pessoas de forma altamente frustrante. Mesmo as pessoas que conseguem um poder aquisitivo elevado, um poder aquisitivo alto, vivem com grandes problemas, enfrentam muitas realidades, muitas adversidades, das quais elas não deveriam passar. Né? Poderiam ter uma forma de vida muito mais suave, muito mais potente, com muito mais segurança, satisfação e alegria. Então, esse procedimento de educação vitalícia é um procedimento de vida plena, de vida harmônica, de vida com alegria. Os 4 principais pilares são a movimentação, respiração, alimentação e pensamento, dos quais o pensamento é o mais importante, porque o pensamento é onde nós podemos reger toda a nossa vida. Mas esses 4 pontos básicos são 4 pontos em que nós podemos mexer, né, alterar nas nossas vidas de forma a trazer diferença confirmada. Então, o principal ponto na questão de educação vitalícia é confirmação. Né? Então, cada relação deve ser, principalmente, ter confirmação, termos segurança, termos percepção do acontecimento, porque estamos utilizando a natureza ao nosso favor. Né? Hoje, eu vejo como o sistema, né, como é esse formato, como os meios de comunicação, né, que deveriam nos trazer informações ao nosso favor, né, muitas vezes trazem informações que são contra ao nosso próprio viver. Né. Mas esse tema é um tema muito vasto. Né. Então, os principais pontos que vamos trabalhar hoje sobre alimentação, respiração, movimentação e pensamento, de uma forma até rápida, né? Porque a nossa live, esse nosso trabalho, nós não temos muito tempo, espaço de tempo, mas vamos tentar fazer uma continuação para que esse procedimento seja um cotidiano nas nossas vidas. Então, vejam o que acontece. Vou colocar um caso, um exemplo que precisamos fazer o questionamento. Né? O caso, vou colocar Steve Jobs. A maior parte das pessoas conhecem, lembram de Steve Jobs. Né? Uma das pessoas mais ricas do planeta, né? Que tinha o controle tecnológico, tinha grandes conhecimentos, né? E morreu de uma forma que eu considero até infantil. Ele tinha grandes possibilidades, grandes condições, principalmente porque tinha tanto o aparelho de comunicação como o aparelhamento monetário, como o dinheiro ao seu próprio favor. Dinheiro esse que foi utilizado até contra. Né? Porque, para formarmos a doença, por exemplo, que ele chegou a ter, né, em que ele foi vítima, né, ele teve que gastar muito dinheiro. Né? Talvez, se ele não tivesse tanto dinheiro, talvez não tivesse exatamente acontecido isso.
Então, lembrando desse tema, vou colocar mais alguma coisa, que há algum tempo no passado, nós falávamos sobre doenças de rico, né? E por que isso acontecia? Porque os ricos tinham uma forma de viver diferente dos pobres, né? Os pobres tinham que viver de forma simples, viver na sobrevivência, na falta. Então, as pessoas que enfrentavam certas dificuldades na vida acabavam não tendo certos problemas que as pessoas que tinham acesso, né, ao consumo tinham, né? Só que essa relação está acabando, né? É como outra coisa que o mundo moderno vem acabando. É a outra expressão, saúde de bicho, né? Os animais hoje estão tão doentes quanto os humanos, né? E é de espantar, né? Eu fico espantado, tenho visto até gatos com diabetes, né? Gato com diabetes, né? Pai, faz sentido um negócio desse? Ó, gato dele, ele não pede, nunca vi um gato pedindo para comer açúcar, né? É impressionante, né? Então, hoje nós temos, né, cirurgias de coração de cachorro, de animais, os pets. Então, se nós começarmos a analisar essas relações, estamos vendo como o mundo está ficando cada vez mais louco, né? E não estamos na loucura, não só o ser humano, estamos colocando os próprios animais na loucura, né? Já vi falar de animais, né, de pets com depressão, né? Cachorro com depressão, né? Coisa que no passado não fazia sentido, ninguém nem falava sobre isso, né? Mas vamos ver o que é que está acontecendo. Isso são confirmações que nós podemos ver no nosso sistema, a loucura que nós estamos vivendo, né? O meio político, o meio financeiro, a forma que estamos vivendo, então a loucura, né? Como é que podemos viver? Que roteiros temos que viver, né? Esse roteiro da educação vitalícia, eu venho treinando há mais de 30 anos, a partir dos conhecimentos do professor Tomil Kikuchi, de São Paulo, dono da Escola Musso Publicações. Ele tem gráficas e restaurante lá em São Paulo, na Liberdade. Pronto. Professor Tomil Kikuchi é o japonês que tem mais livros escritos em português, né? Hoje ele tem mais de 60 livros escritos em língua portuguesa, sobre exclusivamente esse assunto de educação vitalícia, né? Para vermos a importância desse tema. Então, é um tema altamente importante. Então, a base principal é que todos nós, seres humanos, né, e não só os seres humanos, os animais vivos, a natureza também, somos alavancas vivas, né? Então, a alavanca é um mecanismo que nos permite, com pouca força, realizarmos grandes resultados. É o caso do macaco, o alicate, a tesoura, são todos, né, até uma chave de fenda, todos esses mecanismos são alavancas, são formas alavancadoras. E nós, seres humanos, somos alavancas vivas. Então, quando estamos dispondo, gastando muito dinheiro e tendo muito trabalho, né, muito esforço e pouco ou nenhum resultado, e muitas vezes resultados até negativos, é sinal de que a alavanca está invertida, né? O alavancamento ao contrário, né? Porque a alavanca, o funcionamento parte do desequilíbrio. A parte de aplicação da força tem que ser na parte maior da alavanca. E a parte que vai levantar o peso tem que ser a menor. Quando invertemos isso, né, então vamos ter uma alavanca invertida. Ao contrário, vamos realizar muito esforço e resultado, muitas vezes, nenhum. E, em muitos casos, até negativos, né? Então, esse sistema que nós estamos vivendo, o sistema de mídia, o sistema educativo, o sistema universitário, o sistema de comunicação de forma geral, né, vem nos aprisionando num procedimento complicado, um procedimento que nos leva exatamente à inversão da alavanca. Então, o que a nossa proposta de educação vitalícia é percebermos
onde podemos mexer nessa alavanca, onde podemos realizar com o mínimo de esforço, né, termos o máximo de resultado. E quando mexemos na questão de respiração, alimentação, pensamento e modificação, a nossa vida pode se modificar de forma altamente positiva, nos dando muitas respostas que nós nem imaginamos. Porque é o sistema geral, a forma geral de vivermos, né? O pensamento já é um bom início, né? Esse próprio trabalho que estamos aqui. Já estamos trabalhando, de certa forma, o nosso pensamento, né? A respiração, podemos já começarmos a pesquisar até sobre yoga, né? Yoga é um trabalho de respiração muito forte, né? Eu aconselho o trabalho de yoga, né? Ponto. Na música, o trabalho de canto trabalha muito a respiração, é uma coisa importantíssima, né? Então, quem já quiser aproveitar e fazer um trabalho de música, de canto, né? Você vai trabalhar um procedimento de respiração. E a movimentação, que é o trabalho de mexer o corpo. Hoje, tradicionalmente, já se usa muito as academias, né? Então, a academia já é um dos procedimentos, né, que o mercado, que o sistema tem colocado, que eu acho altamente positivo. Poucas coisas nesse sistema eu aponto como positividade. Uma delas são a academia, a forma de mexermos o nosso corpo, trabalharmos, né, de nos movimentarmos, né? Vida é movimento, né? Então, esse já fica dado um dos recados. Na questão alimentar, um dos principais questionamentos que nós colocamos são os extremos que o sistema vem colocado. Uma das coisas que tem prejudicado muito as nossas vidas nessa relação é principalmente a alimentação industrial, a alimentação industrializada. Então, como dica, como forma de procedimento sobre a relação alimentar, né, a princípio, devemos evitar por completo o uso de alimentos, principalmente industrializados, né? Um deles, que nós colocamos como um dos mais perversos, né, que é dado normalmente até às crianças, são os refrigerantes, né? Então, refrigerante, no meu entendimento, na minha percepção, é uma das relações que deve ser evitado por completo. Tirar até essa ilusão de usar não só final de semana, só final de mês ou só em festa. Refrigerante, ele é tão nocivo que deve ser abolido de forma até única, né? Radicalmente cortar. O refrigerante termos na nossa mente como venenos, né? De forma geral, os açúcares, as coisas adocicadas devem ser evitados, né? Agora, isso é o formato, só para termos uma ideia básica, né, do que temos que evitar. A forma de vivermos sobre isso, aí já tem o outro estudo que vai incluir culinária e tipos de alimentos que nós devemos trabalhar para nos trazer tanto o prazer sensorial como a própria nutrição, né? Que é o trabalho que há algum tempo atrás foi chamado de macrobiótica. Esse termo macrobiótica, possivelmente, ele foi trabalhado no sistema para trazer uma visão negativa para as pessoas de forma geral, né? De forma que também eu até hoje ainda não consegui algum termo que simbolizasse melhor, que comunicasse, né? Isso é o que nós chamamos ferramentas de comunicação. Então, nesse trabalho da educação vitalícia, né, nós temos um grande déficit nessa relação, né? Então, eu sempre, uma das coisas que eu venho pesquisando ferramentas de comunicação, né? Essa ferramenta de comunicação é uma coisa já utilizada pelo sistema, os reportes,
As televisões, elas têm mecanismo, né, para fazer essas ferramentas de comunicação dentro do que o sistema planeja para nós, para a nossa sociedade. A forma de como as coisas vão acontecendo, né, na programação que os donos do mundo planejam. Né? Porque a forma que nós estamos vivendo, a forma que nossa sociedade está vivendo, está atravessando, né, esse movimento histórico, acontece de forma programada. Né? Nós estamos sendo dirigidos, direcionados a ter essa forma de agir, essa forma de ação, que são formas, inclusive, como de uma forma geral, colocamos como formas preconceituosas. Né? Já existia até uma música antiga que falava sobre o preconceito. Né? O preconceito faz muito mal à sociedade, muito mal às pessoas. Então, uma vez que nós já estamos trabalhando a questão da educação vitalícia, então é uma forma de irmos desapegando dos preconceitos de forma cada vez mais normal, mais natural. Né? Então, o sistema, ele é mestre, né, em trazer informações, muitas vezes até décadas, né, a mídia batendo em certos pontos, que transformam, às vezes, com efeitos que é muito difícil questionarmos. Né? Passamos, às vezes, a absorver muitos conceitos, né, que são programados pela sistemática, né, pelos donos do mundo, as pessoas que controlam as informações, que controlam a forma da sociedade viver, né, e transformam, muitas vezes, muitos preconceitos, muitas coisas, em coisas que nós, na nossa mente, é traduzida como verdades. Então, para que nós possamos rever esse procedimento, né, é necessário irmos desapegando, né, de muitos conceitos que o sistema fez. Então, a educação vitalícia vai trabalhar principalmente o ponto de esquecermos mais coisas do que até informações. Né? Então, o básico é isso. Então, pessoal, essa foi uma breve colocação do que é a educação vitalícia. Vamos ter outros vídeos, né, próximo. Então, um abraço para todos e dê o like aí no vídeo para nos ajudarmos na divulgação desse trabalho. Muito obrigado e um abraço de coração a todos.